Pedido de prisão de Renan Calheiros e de Romero Jucá repercute no plenário. O presidente do Supremo Tribunal Federal responde a recursos feitos à comissão do impeachment. Parlamentares aprovam a indicação de Ilan Goldfein para o Banco Central. Proposta que cria novo modelo de elaboração de orçamentos públicos avança no Congresso. E governadores vêm ao Senado discutir mudanças em lei que beneficia micro e pequenas empresas. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Repercutiu hoje a notícia de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria pedido ao Supremo Tribunal Federal as prisões do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, do ex-senador José Sarney e do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Os pedidos teriam sido feitos em consequência do conteúdo de conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com os PMDBistas. Renan Jucá e outros parlamentares se pronunciaram sobre o assunto nesta terça-feira. Logo que assumiu a presidência da mesa do plenário para abrir a ordem do dia, Renan Calheiros comentou a divulgação feita pela imprensa. O Senado Federal não é parte da crise. O Senado Federal é a solução da crise. E nós não vamos, em nenhum momento, exacerbar da nossa competência absolutamente. Nós não vamos aumentar a temperatura institucional. Nós vamos aguardar a manifestação da Suprema Corte. O senador Romero Jucá também se manifestou. Felizmente, esses fatos nos levam a ser vítimas de um processo que até agora eu não posso responder, porque até hoje eu não consegui acesso nem às gravações, nem à delação do senhor Sérgio Machado. Vou aguardar com a tranquilidade de quem fala a verdade, vou aguardar com a tranquilidade de quem confia na justiça e espero que essa situação absurda possa ser efetivamente resolvida a curto prazo. Outros senadores também comentaram a notícia do pedido de prisão dos PMDBistas ao ministro Teori Zavascki. Nós não somos contra a Operação Lava Jato, contra a operação nenhuma, mas isso tem que ser feito com o mínimo de responsabilidade. Para que expor as pessoas dessa maneira, se elas não foram sequer julgadas? Se faz necessário que a sociedade brasileira e que nós todos possamos tomar conhecimento do inteiro teor, das razões, dos autos que fundamentaram uma decisão tão complexa como essa. Governistas e oposicionistas concordaram que é preciso cautela. Nesse instante, cabe a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Apenas no momento em que o Supremo se manifestar e, obviamente, com o arrazoado, com as justificativas que possam embasar esse pedido de prisão, é que deverá haver a manifestação do Senado Federal. Nem foi ainda confirmada a existência dessa solicitação de prisão. E também não há uma posição do Supremo. Só depois disso é que nós vamos poder tecer algum comentário. Como sempre, nós damos sempre o direito à dúvida, consideramos que todos são inocentes até que se prove o contrário. O meu silêncio será uma manifestação retumbante. Eu falarei pelo meu silêncio e aguardarei a manifestação do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Conselho de Ética arquivou o pedido de abertura de processo de cassação contra o senador Romero Jucá. De acordo com João Alberto, faltam provas. A representação foi feita pelo senador Telmário Mota após a divulgação das gravações do ex-presidente da Transpetro. Não veio nenhum documento comprobatório. Não tinha indícios que eu pudesse aprofundar. Assim sendo, consultando o advogado do Senado Federal, eu achei por bem de arquivar a representação do PDT. É claro que lá na frente, se houver algum indício maior, o próprio autor de agora poderá entrar com nova representação e haverá nova análise. E eu decidirei de acordo com os documentos que se forem apresentados.
O presidente do Supremo Tribunal Federal respondeu no início da noite a 3 recursos apresentados à Comissão Especial do Impeachment. A repórter Glauciene Lara tem as informações. Boa noite, Glauciene. Que decisões são essas? São 3 recursos. O primeiro é de autoria do senador Aloysio Nunes e pede a redução do número de testemunhas a serem ouvidas pela comissão do impeachment para 16. O ministro Ricardo Lewandowski negou o recurso por entender que ele cercearia o direito de defesa da presidente Dilma Rousseff. Agora a comissão terá que decidir se houve 48 ou 40 pessoas, a depender do número de decretos a serem incluídos na denúncia, se 4 ou 5. Também vai ter que decidir se mantém o calendário aprovado na reunião da última segunda-feira, que prevê apenas 10 dias para ouvir todas essas testemunhas. As primeiras 6 já serão ouvidas na reunião desta quarta-feira, às 11 horas da manhã. São 2 de acusação e 4 indicadas por senadores da base aliada do governo Temer. Os outros 2 recursos são de autoria da defesa da presidente Dilma Rousseff e pediam o afastamento do relator, senador Antônio Anastasia, por ele ser do PSDB, mesmo partido de Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O ministro Lewandowski negou o recurso por entender que esse pedido não faria sentido e não retiraria a autoria do impeachment como uma denúncia popular, ou seja, não seria uma autoria do PSDB. Também entendeu que o fato de Janaína Pascoal ter recebido 45 mil do PSDB não impede que a denúncia continue mantendo seu caráter popular. Desse modo, o senador Antônio Anastasia continua como relator do processo. Hermes. Obrigado, Glauciene. O conjunto dos senadores aprovou hoje um projeto que tramitava na casa há 6 anos. Ele estabelece um novo modelo para as leis orçamentárias. O projeto muda as 3 leis que definem as despesas do governo: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Esta proposta de lei é longa e complexa. O PPA serve para orientar a elaboração do orçamento num período de 4 anos. Hoje, ele vale do 2º ano de mandato de um presidente até o 1º ano da gestão seguinte. Pela proposta, o PPA começa a valer no 1º ano de governo. Para isso, tem que ser aprovado até o dia 17 de julho. Essa nova lei exige que o PPA seja simplificado e compatível com o programa do candidato eleito ao cargo do Executivo. A LDO orienta o que deve entrar no orçamento anual. De acordo com o PL 229, o governo deve prever a cada ano de onde vai tirar dinheiro para os investimentos. E nos anos seguintes, só vai poder aplicar dinheiro em novos projetos se os programas anteriores tiverem sido realizados. Exige-se que as obras já em execução tenham, inclusive, prioridade sobre as obras iniciadas, para que nós possamos eliminar da realidade brasileira esse monumental cemitério de obras inacabadas. Outra mudança na LDO é na previsão das receitas primárias, tudo o que o governo arrecada. Esse indicador serve para limitar os gastos do governo ano a ano. Pela proposta, a receita prevista na LDO deve ser obrigatoriamente mantida no orçamento. Quebrando os incentivos que existem hoje, onde os congressistas elevam artificialmente a previsão de receita para colocar suas emendas. O texto também altera a lei orçamentária anual. No caso de estados e municípios, os projetos de orçamento só serão enviados às assembleias legislativas e câmaras municipais em setembro, depois que governadores e prefeitos souberem quanto devem receber em transferências federais. No caso da União, o relator pretende restringir os chamados restos a pagar, despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro. O Executivo só vai poder deixar despesas para o ano seguinte se tiver dinheiro em caixa para pagar.
Aquelas despesas que o governo está em atraso em seu pagamento em valores superiores hoje a 186 bilhões de reais em 2016. O relator incluiu ainda um capítulo para garantir a execução obrigatória das emendas individuais aprovadas pelo Congresso. Se houver contingenciamento de gastos, o corte nas emendas dos parlamentares não pode ser maior que o das outras despesas. Isso passa a ser uma boa obrigatoriedade, um critério universal que garanta equidade nessa execução. O projeto foi aprovado sem votos contrários e segue agora para a Câmara dos Deputados. Mudanças importantes e que vão ajudar daqui para frente, principalmente a construirmos, na hora do orçamento, um orçamento melhor. Estamos hoje dando mais um passo na atualização da nossa legislação para construir um país mais transparente, com mais controle e que dê conta da nova realidade. O plenário também aprovou o nome do economista Ilan Goldfein, indicado para a presidência do Banco Central. Hoje pela manhã ele foi sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Entre os principais questionamentos, a autonomia do Banco Central, o vínculo do indicado com uma instituição financeira privada e o controle da inflação. Indicado para substituir Alexandre Tombini no Banco Central, Ilan Goldfein foi sabatinado no momento em que o Comitê de Política Monetária começava a reunião para definir a taxa básica de juros, a Selic. Na apresentação aos senadores, ele afirmou que os cenários econômicos interno e externo são desafiadores e foi taxativo sobre a importância do controle da inflação. No ano passado, o índice ficou em 10,6%, acima do limite superior da meta, estabelecido em 6,5%. O nosso objetivo será cumprir plenamente a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação. Além do controle da inflação, o economista defendeu a responsabilidade fiscal e o câmbio flutuante como tripé da economia, fundamental para recuperar a confiança no país. Um dos fatores que está levando à recessão é que o investimento tem caído há 10 trimestres seguidos. Isso tem a ver com incerteza, tem a ver com a incapacidade de quem tem que investir olhar o futuro. A volta do crescimento 2017 ou até mesmo no final desse ano. Eu diria que é factível, mas vai ter que vir com medidas concretas, com implementação das reformas, com a aprovação dessas reformas nessa casa. Outro compromisso que destacou é com a solidez do sistema financeiro, supervisionado pelo Banco Central. Para isso, defendeu a autonomia da instituição. A medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição que o governo já anunciou que pretende mandar ao Congresso. Não se trata de ambição ou desejo pessoal, mas de medida que beneficia a sociedade mediante a redução das expectativas de inflação, da queda do risco do país e da melhora da confiança. Ilan Goldfein foi diretor de política econômica do Banco Central entre os anos de 2000 e 2003, mas recentemente ocupou o cargo de economista-chefe de um grande banco privado. A oposição, mais uma vez, insistiu que isso representa conflito de interesses. Foi muito debatido aqui também o fato de o senhor ser acionista, o senhor não apenas ser o economista-chefe, mas o senhor ser acionista de um dos maiores, se não o maior banco privado do Brasil, Itaú Unibanco. Então essa lei, 12.813, ela é muito clara, ela trata sobre conflito de interesses. Nós temos a quarentena da volta, da saída do serviço público para a volta à iniciativa privada. Não temos a quarentena antecedente. Eu já não tenho ligação com o meu antigo empregador. Será que permanece algum conflito a partir daí? Eu acredito que não. É só olhar o mundo todo. É só olhar o Brasil no presente e no passado. Eu acredito que é extremamente rico o setor público fazer uso da experiência
e da vivência e do conhecimento de atores do setor privado. A senadora Vanessa pega exemplos de agências reguladoras e quer levar e interpretar para o Banco Central do Brasil. Não cabe, e nem na Lei 12.000 não cabe essa interpretação. Ela pode interpretar, mas não cabe essa interpretação nem pelo jurídico do Banco Central, nem pelo jurídico que assessora a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, nem por qualquer outra instituição da Presidência da República. Também foi aprovada em segundo turno uma proposta de emenda à Constituição que permite o uso de dinheiro depositado na Justiça para pagar os chamados precatórios. São dívidas que o governo tem com pessoas físicas ou jurídicas que ganham processos em última instância. Como sofreu mudanças no Senado, a PEC volta para a Câmara dos Deputados. E foi aprovada hoje pela Comissão Mista a medida provisória 713. Ela reduz o imposto de renda retido em remessas de dinheiro para o exterior, destinado a pagar atividades de turismo. Para virar lei, o texto agora precisa ser votado pelos plenários da Câmara e do Senado. De janeiro a abril deste ano, os brasileiros gastaram 4 bilhões de dólares em viagens ao exterior. Parte desse valor é pago diretamente pelos viajantes, por meio de cartão de crédito, por exemplo. Nesse caso, está sujeito a cobrança de 6,38% de IOF. Quando o turista compra um pacote em uma agência, a tributação é um pouco diferente. Até o final do ano passado, o valor enviado ao exterior para pagar despesas pessoais era isento de imposto de renda retido na fonte. Só que no início de janeiro, a isenção acabou e esse dinheiro ficou sujeito a uma alíquota de 25%, o que gerou reclamação do setor. Uma medida provisória editada em março e que está em análise no Congresso diminuiu esse percentual para 6% até 31 de dezembro de 2019. Que é um percentual mais compatível, não vai com certeza criar grandes dificuldades nem para o brasileiro que quer ir ao exterior e muito menos para as agências de viagens que vivem exatamente desta intermediação do serviço de promoção do turismo internacional. Essas remessas serem tributadas em 25% seria a decretação da falência total do turismo brasileiro. O texto da medida provisória também deixa claro que o dinheiro enviado ao exterior para custear gastos com saúde e educação é isento do imposto de renda retido na fonte. O relatório do senador Dalírio Beber modifica a cobrança de imposto de renda também para as aposentadorias de brasileiros que moram em outro país. A lei atual determina que, independentemente do valor recebido, o aposentado ou pensionista pague 25% de imposto. O senador quer que a cobrança seja escalonada de acordo com a renda, variando de 0% a 27,5%, como acontece para quem mora no Brasil. A necessidade de correção é ainda mais premente se considerado que, segundo dados fornecidos pelo Ministério de Relações Exteriores, a maioria dos benefícios pagos no exterior no regime geral da Previdência, INSS, não seria sequer tributada se o beneficiário residisse no Brasil. O presidente do Senado se reúne amanhã com os governadores para elaborar uma pauta de votações que ajudem os estados a sair da crise financeira. Uma das propostas a ser discutida no encontro é o projeto de lei que aumenta os valores dos limites de enquadramento no Simples Nacional. A repórter Karine Beluso conversou sobre o assunto com a relatora da matéria no Senado, Marta Suplicy. A matéria está pronta para ser aprovada em plenário desde o fim do ano passado. Ela altera regras do Sistema Especial de Tributação favorável a micro e pequenas empresas e faz parte da lista de projetos do Pacto Federativo. Aqui ao meu lado está a senadora Marta Suplicy, que é relatora da proposta. Senadora, quais foram as principais modificações ao texto que veio da Câmara dos Deputados? Olha, o texto da Câmara veio redondo, eu diria, mas como tivemos tempo, nós pudemos nos debruçar e melhorar bastante pontos do projeto. O principal foi, em vez de ser uma ampliação tão grande, que era de 3.600.000, que é hoje o limite para você pertencer ao Simples, ele ia até 14 milhões. Nós fomos muito menos pretensiosos em virtude da crise econômica, que nesse período realmente se mostrou muito maior.
do que quando o projeto foi originalmente concebido, né? E foi limitado em 4.600.000 o aumento do enquadramento para quem quiser pertencer ao Simples. Mas o interessante é que antes havia uns degraus para você mudar de uma alíquota para outra, quer dizer, crescia um pouco, mudava a alíquota. Só que era um tranco, né? Nessa mudança, o aumento de imposto para a empresa. O que estava ocorrendo? Para não ter sofrer esse brusco aumento de imposto, o dono da microempresa então fazia uma empresinha para a sogra, outra para a mãe, outra para a tia, e não crescia. Então, o que foi resolvido é fazer uma rampa muito suave, que a pessoa vai mudando de patamar, o imposto não cresce de uma vez, de uma vez só, e aí nós vamos conseguir também diminuir o imposto por todo o esforço que foi feito e criar mais empregos. E quais são as questões que envolvem os governadores? O que deve ser discutido com eles? Eles, por exemplo, estão com medo de perder a arrecadação? Eles vão gostar, porque a oposição que eles faziam é que eles iam perder muita contribuição do ICMS e dos municípios do ISS. Isso não vai ocorrer. Vai ser o contrário. Foi feito de uma tal forma que os governadores vão ganhar, nós calculamos por volta de 105 milhões como resultado dessa mudança. E tem mais, os estados que têm uma participação no PIB brasileiro seja de até 1%, eles optarem pela aplicação de um sublimite de 1,8 milhões por recolhimento do ICMS. Quer dizer, em vez de eles poderem recolher só com 3.600.000, eles vão poder recolher antes, que é para também ser mitigado qualquer perda que porventura eles possam vir a ter. Então, acho que eu estou satisfeita com o trabalho que foi desenvolvido, agradeço a colaboração de todos, foi muita gente que colaborou, muitas entidades, muita gente que quer o melhor para que o Brasil possa superar essa crise e manter os empregos e diminuir o imposto. Tá certo, obrigada pela entrevista, senadora. Como o projeto foi modificado aqui no Senado e é da Câmara dos Deputados, se houver aprovação aqui, ele ainda volta para a aprovação dos deputados. Tomou posse hoje Roberto Muniz, senador pelo PP da Bahia. Ele substitui o titular Walter Pinheiro, que se licenciou para assumir a Secretaria de Educação do Estado. Muniz é engenheiro civil e presidiu a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Foi deputado estadual por 2 mandatos e prefeito do município de Lauro de Freitas, na Bahia. Mais recursos e mais pessoal para fiscalizar a situação das barragens de rejeitos minerais. Essa é uma das recomendações feitas pelo senador Ricardo Ferraço no relatório aprovado hoje pela Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens. Em novembro do ano passado, o Brasil assistiu ao maior desastre ambiental de sua história, o rompimento de 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco, na cidade mineira de Mariana. A onda gigante de lama percorreu 600 quilômetros no leito do Rio Doce até o mar, no Espírito Santo. 17 pessoas morreram, dezenas de famílias ficaram desabrigadas e mais de 40 cidades foram afetadas pelo desastre. Um grupo de senadores esteve no local. O Senado também criou uma comissão para avaliar a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010. Esse tipo de acidente não pode voltar a ocorrer. É evidente que houve erro por parte do privado, mas houve erro também por parte da fiscalização do Estado brasileiro, no caso específico, do Departamento Nacional de Produção Mineral. 8 meses depois do acidente, a comissão apurou que o Departamento Nacional de Produção Mineral tem apenas 18 funcionários para fiscalizar 662 barragens em todo o país. Quase a metade delas está em Minas Gerais, que tem apenas 4 fiscais federais. Além das dificuldades com o pessoal, também falta dinheiro. Segundo o relatório da comissão, em 2015, o orçamento federal tinha 76 milhões de reais destinados à recuperação de barragens, mas só 10 milhões foram gastos. No DNPM, foram menos de 2 milhões, nem 20% da previsão orçamentária. Nós vamos ampliar, intensificar a nossa fiscalização em torno do órgão para que ele possa receber por parte do governo os meios necessários para poder cumprir com a sua responsabilidade.
O relatório recomenda aos governos federal e estadual mais investimentos e recursos humanos na fiscalização de barragens, a transformação do Departamento de Produção Mineral em agência reguladora, a participação dos municípios e dos órgãos de defesa civil na segurança e no treinamento da população que vive próxima às barragens e a melhoria da legislação do setor, estabelecendo, por exemplo, sanções e responsabilidades mais claras em caso de acidentes. As mudanças na Política Nacional de Segurança de Barragens viraram um projeto de lei que já está em análise na Comissão de Meio Ambiente. É claro que a lei sozinha ela não tem um condão de reverter as tragédias, de evitar dramas como esse, mas ela pode colaborar e muito, e esse foi o nosso propósito, de aperfeiçoar a legislação de tal modo a robustecer as condições técnicas da construção, especialmente da fiscalização dessas barragens. Tenho certeza que esse projeto de lei, aprovado conforme sugerido pelo senador Ferraço, significará um avanço muito positivo em evitar futuras tragédias como tivemos, lamentavelmente, em Mariana. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.